Boa tarde. Hoje voltamos com Pinga Fogo, com dois ilustres professores de História de Dracena, o Luiz Sérgio da Silva, aqui do meu lado, camisa azul, e do lado esquerdo, do ringue aqui, professor Luiz Antônio Carlos Boloim. Você já me colocou do lado esquerdo? Já coloquei do lado esquerdo. Isso não quer dizer que vai Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Nós vamos discutir um assunto muito sério, que é o Brasil de hoje e o Brasil do futuro. Tá? Muito prazer tê-los aqui, é uma oportunidade muito importante para o Jornal Interativo, para a gente ter esse diálogo, esse debate sobre o futuro do Brasil. Nós estamos vivendo, na verdade, professores, um momento muito importante da história. A redemocratização está demonstrando que o Brasil parece estar maduro para discutir os grandes acontecimentos. Existem alguns excessos, alguns problemas assim de discussões, algumas baixarias, algumas inverdades, mas parece que o Brasil está aceitando esse diálogo. Talvez seja o começo disso. O Boloim estava acabando de falar comigo agora que nós passamos por uma fase de amadurecimento ao longo da história do Brasil. Eu gostaria que você repetisse, Boloim. Isso. É um prazer estar com vocês, dois amigos, professores, né? A história do Brasil é sempre de consenso, né? Raramente o Brasil teve um momento assim de ruptura, de radicalismo, de guerra. O Brasil é famoso no mundo, é conhecido no mundo pelo pacifismo, por ser um povo de paz, tranquilo, que sempre conviveu bem com todos. Raramente nós tivemos casos de rompimento. No caso da Guerra do Paraguai, o Brasil foi atacado. No caso da Segunda Guerra, o Brasil entrou defendendo a democracia, embora tinha uma ditadura aqui, nós defendíamos a democracia. Sim. E em alguns momentos aí, Getúlio Vargas, né, na 54, quando ele se suicidou, que houve Mas foi um caso pontual, né? Pontual. Depois de 64, a Guerra Fria já era uma coisa mundial, né? Mas a história do Brasil é uma história de pacifismo, de tolerância. Aqui você tem índios, negros e brancos. Se você perceber, o Brasil é formado por esses povos, de todas as raças. Eu sou descendente de italiano, você é descendente de português. E ele também. Então nós temos aí uma convivência com a diversidade, tanto política, racial, cultural. Então nós temos... Isso é uma coisa que eu acho que nós temos que preservar. Embora no momento nós estamos vivendo assim, um momento de radicalismos, eu acho de opiniões, mas nada de muito grave. Eu, por exemplo, discuto política com meus amigos, mas nada muito grave. É um radicalismo, mas de opiniões, porque na prática mesmo, sim, eu acho que o povo brasileiro não é radical, né? Então, você pode tem um pensamento, outro tem outro pensamento, e acho que assim, devido à própria conjuntura, alguns são mais radicais. Mas eu acho que só mesmo na forma de pensamento, né? Nós estamos vivendo uma transição, né? Isso eu acho que todo mundo passa por uma transição muito grande, não é verdade? Eu coloco isso, eu acho, por exemplo, eu estava até contextualizando isso esses dias. Eu coloco assim, nós vivemos vários momentos de transição na história do Brasil. Por exemplo, 20 e poucos anos, 21 anos de ditadura militar. Então nós tivemos aí uma fase que eu diria, por exemplo, o primeiro governo do Fernando Henrique. O início dele foi um governo de transição, porque você vinha de 21 anos de ditadura, e aí nós conseguimos eleger o primeiro presidente. Não, antes passou o Sarney, depois então foi eleição direta, né? Então, quer dizer, é um momento de transição. Sim. E hoje nós estamos também vivendo esse momento que eu diria de transição. Existem algumas ideias divergentes, existem. Mas não está faltando, Sérgio e Boloim, não está faltando no Brasil chegar um momento de alguém falar assim, a eleição acabou, agora é outra coisa, vamos ser tudo unido pelo Brasil? Eu vi uma frase de um ex-concorrente de uma eleição americana, ele falou, ontem ele era meu adversário, hoje ele é meu presidente. Isso. Eu acho que precisa isso. Está faltando respeito à autoridade. Está faltando. Inclusive, esse presidente eleito, eu acho que deveria ele desmontar o palanque.
A partir dele. A partir dele. Ele deve ser o cara que desmonta o sai de. Quer dizer, agora ele é presidente de todos. Você está achando que ele está jogando gasolina na fogueira? O fogo está ali. Mas eu acho que ele falta uma experiência política nisso. Ele deveria, pro bem dele e pro bem do Brasil, sair do palanque e falar, não, eu governo para todos. Eu acho que ele vai chegar nesse ponto, porque não tem jeito de governar desse jeito. Eu acho que a vida vai ensinar ele a fazer isso. O que eu noto, assim, por exemplo, fala-se muito, não só ele, e os seguidores deles mais radicais, tudo eles colocam assim, não, porque o PT, eu acho que está na hora de esquecer. Olha, o PT teve lá 16 anos, quase 16 anos, 14 anos, apareceu o caso de corrupção, apareceu. Bom, agora elegeu o Bolsonaro, vamos esquecer isso, vamos governar. Você acha que a fase da corrupção política passou? Não passou. Mas o que eu quero dizer assim, é que, por exemplo, eu vi um amigo meu, até professor, não vou citar o nome, ele é muito assim, ferrenho do Bolsonaro, e um dia nós conversando, e eu entrei dentro do campo que eu conheço, que é da educação. Aí fui falar para ele, ele falou assim, mas lá no MEC fica difícil de governar. Eu falei, mas por que fica difícil? Não, porque o PT colocou lá muita gente, eles ainda têm... Eu disse assim, não, mas espera aí. Agora você tem outro ministro. Sim. Se você tem lá 300 pessoas, uma cúpula lá dentro, que está dentro do MEC, e que eram do PT, olha, você não precisa deles. Basta exonerar esse povo. E aí vem, não, mas porque não é assim. Então eu acho assim, colocar a culpa muito. Então acho que assim, é o momento de você começar a governar. Uma das discussões grandes que acontece é que a questão foi levantada até pela nomeação do Moro como ministro da Justiça, foi exatamente isso. Começou a aparecer muita coisa do comportamento do Moro através dessa denúncia do Greenhalgh aí, mas isso aí, o que é importante é a discussão do fato de acabar com o corrupto ou de seguir uma legislação? Porque eu tenho por mim que a legislação, ela existe ela existe para ter um ponto de partida, mas ela tem que ter um fundo principal. Só que eu acho o seguinte, direitos é uma coisa meio subjetiva. Por exemplo, tem alguns direitos que são clássicos e que toda a sociedade acha que é direito. Mas tem direitos que um grupo da direita acha que é direito, alguns acham que é privilégio. A esquerda acha que é direito algumas coisas que o acha que é benevolência do Estado, que sei lá, é clientelismo. O problema é o seguinte, na democracia você tem que ter acordos entre todos os lados. Então você tem que governar para todos. O parlamento é formado por gente de todo lado, de todos os lados, de todos os partidos. Você tem que negociar com esse parlamento. Agora, querer impor o que eu acho que é direito para aqueles que acham que não é direito, você vai criar um conflito. Então, o que precisa é achar um consenso. E eu escrevi um artigo uma vez sobre a classe média e o poder. A classe média, ela fica de um lado, às vezes ela pende mais para a direita e mais para a esquerda. No caso, ela ficou mais à esquerda, mas a esquerda foi muito à esquerda, aí a classe média resolveu abandonar e voltar para a direita. Quer dizer, não vai, é que nem um barco, você pende de um lado, ele vai, aí você pende para equilibrar. Então eu acho que esse governo, se ele partir para o radicalismo, ele vai trazer de volta a esquerda. Exatamente. Mas aí no caso... Então, o maior aliado da esquerda vai ser o próprio presidente. Mas então a direita vai ver isso. Com certeza. No caso que o Zé colocou aí, do problema do Greenhalgh, eu acho que isso não deve ser levado em consideração. Por quê? Porque o papel do Moro como juiz na Lava Jato, tudo. Houve vazamento. Isso para mim é irrelevante. Porque nessa vai começar o pinga-fogo. Eu acho que é o seguinte, olha, teve corrupção? Teve. Olha,
cá entre nós, nas entrelinhas, nas conversas, olha, veja bem, eu e o Zé aqui e tal, nós somos, um é juiz, o outro é promotor, olha, diálogos nesse sentido, para poder você estar agindo contra um esquema de corrupção. E diálogos extras, vai haver. Se você colocar isso aí... Só que eu espera um pouquinho. Não, tudo bem. Até no campo, vamos colocar aí nós que somos assim, muito esportistas e tudo mais, até nesses existem. Então eu acho que a atitude do Sérgio Moro e do Dallagnol, olha, no meu pensamento, assim, é ínfima diante daquilo que eles conseguiram. O que eu achei mais grave, Zé, o que eu achei mais grave não foi até as conversas. Não porque o que mais grave foi ele incorporar e ser ministro. Eu acho que aí ele é um... A ideia era o seguinte, era usar uma coisa da justiça como trampolim político. Então, eu acho que não deveria aceitar. Se eu fosse eu, não aceitaria ser ministro do presidente, talvez no próximo, ou ser candidato à presidência na próxima eleição. Nesse caso, é que nem o presidente do Corinthians apitar o jogo do Corinthians. Fica esquisito. Principalmente se eu sou do outro time adversário. Se eu sou corintiano, até que eu vou. Então, nesse caso aí... Não precisa ser nem presidente do Corinthians, é só torcedor do Corinthians apitar o jogo do Corinthians. Então, eu acho que... Entendo. Eu como a justiça é o último bastião da dignidade. Claro. Se você confia na justiça, que nem confia na sua mãe, assim, né? Porque... E o caso sim é assim. Não é bem assim, mas a justiça... Eu confio muito mais. Mas eu sei, a justiça deveria. Deveria. A palavra certa. Deveria ser, mas veja bem, isenta. Mas veja bem, hoje tem a Lava Toga, que também está aí. Está aí para isso. Que seria interessante que tivesse. Mas o filho do presidente parece que é contra a Lava Toga. Porque ele também está com... Você está entendendo? Problema, né? Então é aquilo que você está falando. Está fazendo o tipo do jogo que interessa para a esquerda. Na Itália, Mãos Limpas. Mãos Limpas. Não sei se assistiu o filme Os Cadáveres Ilustres. Não. Matavam os juízes, rapaz. Sim. Aí eu tenho um filme que eles fizeram um aparato de segurança para levar um juiz, um filme bonito, para levar, a máfia explodiu a ponte que ia passar o comboio, quer dizer, tinha 40, mas eles explodiram exatamente onde passou, cara. Então, estava contaminada até juízes, até a igreja. A igreja com certeza, a igreja, a polícia, todo mundo contaminado. Então, mas a justiça ali, nesse caso, alguns juízes não estavam contaminados, quer dizer, arriscaram a vida para... Mas é o que está acontecendo aqui no Brasil também. O que a gente espera que esteja acontecendo no Brasil. Eu espero que alguns juiz não pode aparecer demais. Se você vê um jogo, eu sei. Que o juiz começa a aparecer mais que o Messi... Não, mas nesse sentido, dele ter aceito ser ministro, eu não levo para esse lado, não. Eu acho que você pode... O que pode ter acontecido é a confiança de que nesse papel ele poderia fazer até mais do que como um juiz que estivesse liderando a Lava Jato. Como é que a gente pode ver assim o Brasil do futuro? Educação precária. Olha, ontem eu vi uma escola aqui em Prudente falando, os alunos fazendo uma manifestação contra o horário de 8 horas de aula. É para a escola entrar no programa de educação. Minha mãe estudou em Portugal em 1900, ela nasceu em 1920, 1928. Ela estudava 8 horas por dia. O meu avô no interior de São Paulo. E eu posso falar sobre isso com um conhecimento de causa. Você trabalhou? Eu trabalhei na escola de período integral. E depois de lá, por alguns acontecimentos dentro da área da educação, eu fui para o Isaac. E eu falava isso para professores do Isaac, que foram convidados a fazer inscrição no programa. Eu aconselhava, vai, porque é uma escola boa. Com certeza. Com certeza. Agora, se você aprender mais, eu tenho uma esperança. O que está acontecendo, isso daí, é o mesmo que aconteceu com alguns estudantes da Uni, que foi lá o problema
da famosa carteirinha de estudante, se manifestando contra, quer dizer, então, aquele que a gente coloca de inocente e úteis. Alguém está interessado e colocar os alunos Isso eu posso falar um pouco sobre essa questão ideológica de lados e lados. Eu acho que nós temos que ficar do lado certo. Do lado certo. Se eu votei no presidente e ele está errado, nesse caso... Mas isso aí não é... nós que somos professores, não tem alguns professores interessados em que não tenha o ensino... A aplicação desse sistema? Tem. Mas eu tive uma reunião na escola sobre essa questão de aumentar, fazer vários carga cursos. horária. Eu acho que não. Nesse caso, para o professor não é ruim, porque você aumenta a aula. Mas os professores que não estão lá dentro. Eu acho que o caso... Mas aí ele vai ter mais oferta de trabalho. Eu acho que foi isso, talvez, desconhecimento do programa. Por exemplo, o meu filho, ele está lá no 9 de julho. E quando ele foi fazer o 6º ano, eu estava dando aula no Isaac. E mandei ele para o 9 de julho, porque o programa é bom. Qual que é a saída, Boloinha, para geração de emprego? Que é o problema que nós estamos estagnados em 13 milhões de desempregados, mas deve ter outro dobro de pessoas que estão trabalhando serviço terceirizado, na informalidade e tal. Qual a saída? Eu acredito que é você criar um país confiável, né? Você tem que ter o gasto compatível com a arrecadação, você tem que ter investimentos o Estado tem que investir em alguns setores que ele acha importantes, você tem que trabalhar para melhorar o consumo interno também. Você é a favor da privatização? Eu acho que a privatização pode ser feita sim, em setores importantes. Alguns setores eu sou contra. A Petrobras, eu acho que pode até, em algumas coisas, ela já é praticamente privada, né? Ela só é o controle só. Mas como é estratégica, ela vem fazendo um papel, a empresa, quando ela passa a não ser importante mais como um fundamento, não tem necessidade de ser estatal. Pode ser. Eu penso assim, Zé, tem setores que não tem como estatizar. Por exemplo, eu já falei isso e teve gente que fala assim, mas você está falando isso porque você é da área. Educação, segurança pública, saúde. Os Estados Unidos não tem saúde do Estado. Não, mas agora que o Obama fez aí, tá. Mas vamos colocar aqui no Brasil, por exemplo, o SUS, a gente reclama muito do SUS, mas o SUS é um programa muito bem feito. Então eu acho que esses setores, eu sou bem radical nesse sentido. Esses setores, eu acho que não devem ser privatizados. Você pode conviver. Mas segurança pública e privado. Agora, outros setores, eu sou radical. Eu acho que teria que ser. Por quê? Porque você vai gerenciar melhor. Com certeza. Eu acho que, por exemplo, eu não sei se o Boloinha vai concordar comigo, pode até discordar, nós estamos aqui para isso. Porque eu penso assim, você evita até esses casos de corrupção que teve aqui no Brasil. E a Amazônia? Eu acho que a Amazônia é nossa. É nossa. Sempre foi e sempre vai ser. Porque nós vamos trabalhar para isso. Agora, não significa que nós podemos destruí-la. A Amazônia deve ser feita uma exploração sustentável. Você imagina aquela floresta, você vai tirando árvores assim, de maneira sustentável, usando parte da terra lá para... E você teria isso por a eternidade aí para explorar, e você mantinha a condição, né, climática, a condição de solo, a condição ecológica. Mas os outros têm que pagar por isso também, né? Mas existe um interesse mundial, sim. Não é tanto... essa história que estão interessados, a opinião pública mundial não é a mesma opinião dos governos. A opinião pública mundial é favorável que a Amazônia seja preservada. Ninguém vai defender que a Amazônia seja destruída. Então, se for para exploração, ela teria que ser destruída, de uma maneira ou de outra destruída. Eu queria saber a sua opinião bem rapidinho, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer a respeito disso, para a gente encerrar o programa. Penso, uma das coisas que se coloca quando se fala da preservação da Amazônia, que é uma coisa equivocada. A Amazônia é o pulmão do mundo, não é? Porque o tanto de oxigênio que a Amazônia produz mundialmente é pequeno. Quem produz oxigênio é o plâncton
Nós sabemos disso que é através dos oceanos. Agora, preservar de forma sustentável, eu sou favorável. Agora, quanto a esse problema que está acontecendo hoje, respeito das queimadas e tudo mais, eu vou dizer para você, eu não sou um conhecedor profícuo. Então, eu não posso aqui dizer assim, não, o atual governo, tal, porque a gente sabe que a mídia e outros meios de comunicação colocam isso, coloca. Então, quanto a isso, eu não posso dizer assim que eu sou o maior conhecedor nesse aspecto. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que todo mundo entende de tudo. De tudo. É um caos. Eu tenho um amigo que outro dia eu coloquei nas redes sociais, que esse negócio das queimadas da Amazônia, e coloquei um vídeo de um jornalista paulista e um jornalista brasileiro radicado na França, comentando esse assunto. E o jornalista brasileiro que estava na França, comentando que os jornais de esquerda franceses e da Alemanha, da Espanha, da Itália, no mesmo dia, coincidentemente, entre aspas, soltaram uma notícia sobre as queimadas na Amazônia, como se fosse um problema do governo brasileiro. E que havia movimentos de pessoas aqui do Brasil, pessoas ilustres da esquerda, evidentemente, que apoiavam uma espécie de complô contra o Brasil. Através de quê? Não comprando soja e nem carne. Eu achei isso estranho, eu falei, não é possível, né? Eu falei, eu vou colocar isso aqui e vou dar umas cutucadas nos meus amigos de esquerda para ver qual é a reação. Mas existe. Mas ninguém falou nada, Bolinho. Só um amigo meu, só para terminar, só um amigo meu falou que ele esteve em Milão, agora em agosto, ele assinou um manifesto de boicote à carne e à soja do Brasil. Eu vou explicar isso. Isso tem interesses políticos. Sim, por exemplo, os agricultores da Europa sofrem a concorrência da carne brasileira. Qualquer motivo, o grupo político que tiver aqui, é por isso que tem que se falar pouco, não ficar, pelo amor de Deus, eles usam isso para defender a proteção à carne. Para proteger o deles. Então, o que não estou entendendo aí, a direita brasileira se prejudica com esses pronunciamentos sem nenhuma base. Tem que ficar quieto, tem que conversar pouco. E outra, eu acho que o presidente se expõe demais. Ele deveria deixar alguém do grupo político deles, quando tiver que falar alguma coisa, deixa o cara falar, deixa o ministro falar. Deixa o porta-voz. O Dom Pedro fez isso. E o porta-voz dele é muito inteligente. Ele governava assim, tinha o primeiro-ministro. Então qualquer coisa a culpa é do primeiro-ministro, não é do imperador. Por isso que ele governou 49 anos. Agora, se você começar a bater, se expor, é que nem uma luta de boxe, você baixar a guarda. E no caso internacionalmente, eles têm interesse nisso. E os agricultores de lá não são besta. E todo mundo é nacionalista, né? Todo mundo é nacionalista. Todo mundo é nacionalista. E aquela reclamação pega tudo. Porque nesse setor nós dependemos muito da importação. Então você tem um gado lá, da importação estrangeira. Então você não pode arrumar confusão com a China, com a Europa, com os árabes, com quem quer que seja. Se espirrar, saúde. O problema é deles, a política. Porque aí você tem que negociar o máximo possível. Não arrumar confusão. E outra, esse viés ideológico, bobagem. Então você acha que o Brasil tem jeito? Tem. Eu acho que o Brasil tem jeito. É o que eu coloquei. O que eu penso. Nós estamos naquilo que eu vou comentar aqui, numa fase de transição. Isso que você colocou, infelizmente, o brasileiro conhece de tudo. É que nem no futebol. O brasileiro, sai um assunto, ele acha que ele entende. É o que eu te falei a respeito da Amazônia. Aí vem o técnico estrangeiro, toma conta do Flamengo e é o melhor time do Brasil. Eu não posso. Ainda fala mal do nome. O que eu vou falar da Amazônia? Olha, eu não tenho conhecimento. Eu estava vendo uma entrevista ele era do PSDB, Chico Graziano. Eu não sabia que o Chico Graziano, ele foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Se formou inclusive Piracicaba, que ele era agrônomo. E aí, no programa lá, perguntaram para ele sobre os agrotóxicos. Nossa, o cara deu uma aula, ele colocando o seguinte, que o agrotóxico, falou, não, na Europa saiu... E ele falou assim, não, o que está liberando não é que liberaram 500 e não sei quantas quantidade de agrotóxico. O que se liberou, você tem um tipo de agrotóxico. O que se liberou é que outros produzam aquele
tipo de agrotóxico e com isso vai baratear. Só que eu quero ter uma coisa importante que nós temos que falar nesse momento e eu acho que precisamos falar sobre isso. O seguinte, quanto maior a mentira, menos a pessoa vai acreditar. Pois é, nós estouramos o tempo e nós vamos voltar para o segundo round qualquer dia desses aqui. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Serginho. Foi uma satisfação. Nós estamos encerrando o primeiro round, vai ter mais, porque esse pessoal é bom de conversa. É bom.